Da China vieram os números da balança comercial, era um número que nós estávamos esperando para ver como que seriam as exportações chinesas, até devido às medidas protecionistas colocadas por outros países, principalmente a zona do euro e os Estados Unidos. E apesar do crescimento, o crescimento ficou muito abaixo daquilo que era esperado. Então, já vamos ver para a tela, porque daí nós já colocamos também as cotações para vocês darem uma olhadinha. Então, trazendo aqui pelo calendário econômico, o comparativo das exportações ano a ano cresceu 7%. O relatório anterior tinha apontado um crescimento de 8,6%, e a pesquisa, o mercado esperava um crescimento de 9,5%. Então, realmente, acaba preocupando esse volume de exportação chinesa, porque dentro daquilo que nós vimos conversando aqui no programa, de que há uma crise de confiança no mercado doméstico, as vendas domésticas elas acabam não engrenando, e o país precisa entregar os 5% de crescimento, uma das saídas, ou a melhor saída, seriam as exportações. Mas, pelo jeito, não está acontecendo de acordo com esses números que foram apresentados ontem. Vamos dar uma olhadinha, vamos colocar o gráfico aqui das exportações, porque a gente consegue ter uma referência mais bacana com relação àquilo que o mercado esperava. Então, nós temos o atual, nós vemos aqui a linha roxa é o survey, que é a pesquisa que o mercado faz, e a linha branca é o número que foi apresentado. Então, a gente vê que abriu uma boca de jacaré aqui. Não foi a primeira vez. Em março desse ano, nós já tivemos um cenário muitíssimo parecido, depois recuperou, aí foram 2, 3 meses de vendas acima da expectativa, e agora nós voltamos a cair. Se nós trazemos um gráfico desde o período de 2021, que era basicamente a pandemia, nós estávamos saindo da pandemia, saindo não, 2021 nós estávamos na pandemia ainda, né? 2020 foi um ano onde, principalmente no começo de 2020, aonde esse fluxo comercial ele acabou parando, o mundo estava em lockdown, né? O Covid ele foi anunciado a primeira vez no dia 19 de dezembro, se eu não me engano, lá em Wuhan, na China, na região central da China, e ele chegou na Europa e Estados Unidos no começo de janeiro. No Brasil, estrategicamente, o vírus chegou 2 dias após o carnaval, no mês de março, e foi quando começaram os lockdowns. Então, a China ela entrou em lockdown em janeiro, já ficou em lockdown basicamente durante todo o ano de 2020. Em 2021 começam a haver aberturas, mas o país realmente decretou o fim das restrições à circulação somente no ano passado, lá no Festival da Primavera do ano passado, comecinho de fevereiro, se não me engano, foi no dia 8 de fevereiro de 2023, que o país anuncia que não haveriam mais restrições à circulação. Então, nesse primeiro período aqui, Europa estava em lockdown, Estados Unidos, Brasil, China, todo mundo em lockdown, é natural que aconteça uma queda no trade de mercadorias, o comércio internacional acabe cedendo bastante. Foi aqui que eu quase quebrei. Como eu era um trader internacional exclusivo, como um trader internacional de commodities, eu trabalhava muito exportação e importação, e das operações próprias que eu fazia, 2 clientes acabaram quebrando já nesse período, já vinha numa situação complicada, eles acabaram quebrando, como eu cacifava o frete de maneira antecipada, e eles me pagavam a prazo, eu acabei tendo que saldar um frete que eu nunca recebi, era um volume grande, quase fui pro vinagre. E durante todo o ano de 2020, desde março, petróleo a preços negativos, dólares a $8 o bushel, soja a $8 o bushel, milho a $3 e uns quebradinho, trigo também a $4 o bushel, os preços eles começam a se recompor e o fluxo comercial também começa a se recompor. E este fluxo aqui, em 2021, foi o que causou aquele problema que ficou conhecido como Containergedon. Eu acho que é essa a expressão, Containergedon. Por quê?
porque nós vemos que as exportações chinesas cresceram de uma maneira assim bem expressiva entre metade de 2020 até 2021, quando os países começam a fazer a sua abertura novamente, reduzir as restrições à circulação. As vacinações, elas começaram no começo de 2021. Aqui no Brasil foi em março, fevereiro ou março, se eu não estou enganado, que as pessoas acima de 65 anos começaram a receber a Coronavac, que foi a primeira vacina aprovada aqui. E esse trade flow, esse fluxo comercial, ele foi tão expressivo de saída de produtos da China, como nós vemos aqui nesse gráfico, que estes containers, eles chegaram em Rotterdam, em Antuérpia, em Los Angeles, Norfolk, Fort Lauderdale, Houston, e ficaram lá. Não havia um fluxo de saída destes equipamentos. Então, isso acabou trazendo um desequilíbrio muito grande na cadeia de suprimentos de oferta de equipamento para transporte de manufatura e soft commodities, que os fretes eles acabaram disparando de uma maneira muito expressiva. Foi quando nós tivemos taxas de fretes que custavam $1.500, $1.500 com origem na China, saltando para $20 mil, $22 mil. Felizmente, o mercado teve que, mesmo que obrigatório, tomar medidas. Então, vários containers vazios estavam sendo transportados nas embarcações porque esta cadeia de suprimentos precisava se readequar. Isso acabou acontecendo, os fretes acabaram cedendo em 2022. Nós vemos aqui que o fluxo ele volta para dentro de uma normalidade e agora nós temos um fluxo chinês de exportação assim, dentro da média do que foi 2029. Mas esse pequeno número aqui entre junho e julho, ele acaba preocupando porque o crescimento foi menor do que o comparado com o ano passado. Nós vemos que ano passado, se nós pegamos aqui, 7% é bastante coisa. Mas dentro de uma expectativa de 9,5%, esse acaba ficando bem ruim. Esses fretes de exportação, eles ainda não retornaram. A gente continua, eles retornaram, mas eles voltaram a subir. E nós estamos com níveis parecidos com a pré-pandemia. Deixa eu trazer, durante a pandemia ali, deixa eu trazer para vocês algumas taxas para vocês verem. Deixa eu ver, enquanto eu localizo as taxas aqui, daqui a pouco eu trago para vocês. Enquanto isso, eu falo sobre as importações, que pelas importações nós tivemos uma boa notícia, porque o mercado, as importações tiveram quedas no relatório do mês passado, de 2,3%, agora o crescimento foi de 7,2%, enquanto que a expectativa do mercado era de um crescimento de apenas 3,2%. E importação, vocês já sabem, acaba sendo uma espécie de driver de crescimento econômico. Então, olhando por este lado, há uma boa notícia com relação à China. Deixa eu ver se eu trago aqui. Eu acho que eu não vou achar esses dados de fretes. Uma hora eu acho, talvez eu traga para vocês no programa de amanhã. Então, as importações tiveram realmente uma boa notícia. Isso mostra que, pelo menos, pode haver uma esperança para os números vindos lá da China.